Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim, hein? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre números decimais. Então sim, galera, a partir de agora nós vamos adentrar aí no famoso mundo dos números decimais. Mas, bom, galera, antes de começar a falar sobre números decimais, eu queria abordar um tópico muito importante com vocês, que se chama fração decimal. E, bom, galera, a definição de fração decimal é a seguinte, ó. Fração decimal ocorre quando os denominadores são potências de base 10. Então calma lá. Vamos entender o que ele está falando aqui por essa definição. Seguinte, galera, ó, para a gente ter uma fração decimal, nós temos que primeiro olhar para o denominador da fração, beleza? A partir do momento que a gente olha para o denominador da fração e esse denominador for uma potência de base 10, automaticamente vai ser uma fração decimal, certo? Ficou uma duvidazinha aí? Então calma que a gente vai ver uns exemplinhos agora. Então, galera, se liga só no nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui, ó, 1 sobre 10. A gente quer saber se é uma fração decimal ou não. Beleza, vamos olhar para o denominador. Bom, como o denominador é o número 10, o número 10 é uma potência de base 10. Então eu posso reescrever o número 10 da seguinte forma, ó, 10 elevado à primeira, que é a mesma coisa que 10, certo? Então, como o denominador é uma potência de base 10, automaticamente essa é uma fração decimal, beleza? O nosso segundo exemplo é o seguinte, galera, nós temos 5 sobre 100. E bom, para a gente ver se é uma fração decimal, vamos olhar para o denominador. O denominador vale 100. E a gente pode reescrever o 100 da seguinte maneira, ó. A gente pode colocar 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa do que 100. Então, como 10 ao quadrado é uma potência de base 10, automaticamente essa nossa fraçãozona aqui é o quê? É uma fração decimal, certinho? E o nosso último exemplo, galera, para fechar, é o seguinte, ó. 27 sobre 1000. E, bom, a gente pode escrever o número 1000 da seguinte forma, ó. A gente pode colocar 10 elevado ao cubo, certo? Que é a mesma coisa do que 1000. Então, como 10 elevado à terceira é uma potência de base 10, essa nossa fração gigantesca aqui também é uma fração decimal, certo? Bom, galera, beleza, já vimos que é uma fração decimal e agora finalmente vamos falar de números decimais. Então se liga só na definição. E a definição, galera, de número decimal é a seguinte, ó. Numeral decimal ocorre quando temos um número com vírgula, ou seja, um número não inteiro. Então calma lá. Vamos explicar essa definiçãozinha aqui. Essa definição, galera, está nos dizendo que o quê? Que para a gente ter um número decimal, nós temos que automaticamente ter um número com vírgula. Então sempre, galera, que a gente encontrar um número com vírgula, automaticamente nós vamos ter o quê? Um número decimal. Isso sempre, galera. Vamos pegar um exemplinho para ficar mais claro, ó. Vamos supor que você está dando uma volta lá no shopping, em uma loja, sei lá. Aí você viu um produto que você gostou muito e queria comprar. Aí tava lá o valor dele, R$ 24,90. Você percebeu que tem uma vírgulazinha naquele valor? Tem uma vírgula que representa aquele número lá, né? Então o que acontece? Aquele número é automaticamente um número decimal, porque ele possui uma vírgula, né? Ele não é um número inteiro, ele possui aquela vírgulazinha que transforma ele em um número não inteiro. Então é essa a definição de número decimal. Coloca aí na cabeça, galera. Sempre que um número tiver vírgula, ele vai ser automaticamente um número decimal. Sempre. Mas, bom, galera, para ficar um pouquinho mais claro, vamos ver esses 4 exemplinhos aqui, ó. Nós temos 7,8 é um número decimal, porque possui a vírgula. 0,54 também é um número decimal, porque possui essa vírgula bonitinha aqui. O número gigantesco, 21,361, também é um número decimal, porque o quê? Porque ele possui a beldade da vírgula. E o último exemplo aqui, ó. 145,6 também é um número decimal. Por quê? Porque ele possui a vírgula. Então, sempre que possui vírgula, é um número decimal. Show? Mas, bom, galera, deve ter chegado um momento aí que deve estar querendo me matar, né? Porque eu comecei falando de fração decimal, aí do nada eu pulei para número decimal e nem expliquei a relação que existe entre esses dois tópicos, né? Mas, ó, seguinte, galera, a relação é que eu posso transformar uma fração decimal em um número decimal. E o inverso eu também posso fazer. Eu posso pegar um número decimal e transformar em uma fração decimal.
Mas como a gente faz isso é um tema para uma outra aula, então vamos focar apenas nos números decimais aqui, galera. E beleza, galera, a gente já aprendeu a reconhecer o número decimal, já aprendemos também a definição de número decimal, mas como é que a gente lê e como é que a gente escreve um número decimal, né? Que doideira é essa que eu tenho que fazer? E bom, galera, a doideira que a gente vai ter que aprender é a seguinte, se chama quadro de ordens. Esse quadro de ordens vai auxiliar muito a gente a ler o número decimal e a escrever também o número decimal. Então prestem muita atenção agora. Bom, galera, o quadro de ordens funciona da seguinte maneira, ó. As primeiras 3 colunas aqui, da centena, dezena e da unidade, vai ser onde nós iremos colocar todos os números que vierem antes da vírgula, ou seja, os números que estiverem à esquerda da nossa vírgula, beleza? E as últimas 3 colunas aqui, ó, do décimo, do centésimo e do milésimo, vai ser onde nós iremos colocar os números que estiverem depois da vírgula, ou seja, à direita dela, tranquilo? Bom, galera, sei que deve estar um pouco complicado a gente entender, mas olha só, vamos usar esses 4 exemplinhos aqui para ficar um pouco mais fácil. O primeiro exemplo que a gente tem, galera, é o seguinte, ó, 7,8. Bom, como é que a gente vai ler, como é que a gente vai escrever esse número? Bom, primeiro, vamos olhar para todos os números que estiverem à esquerda da vírgula, certo? Então, se a gente olhar, todos os números que vierem antes da vírgula, tem apenas o número 7, certo? Então, eu vou pegar esse número 7, como só tem ele, eu vou colocar na primeira coluninha aqui, que é da unidade. Então, eu venho aqui, ó, coloco o 7 bonitão aqui. Maravilha. Depois, a gente vem nesse vãozinho entre a unidade e o décimo e coloca uma vírgulazinha bonitona aqui. Show! O que a gente faz agora? Agora, galera, a gente vai ver todos os números que estiverem depois da vírgula. Então, olha só, nós temos apenas o número 8. E o que eu faço com esse número 8? Eu venho aqui, ó, e coloco ele na casinha, na coluna do décimo, beleza? Então, prestem muita atenção agora que a gente vai aprender de fato como funciona esse quadro de ordens. Bom, galera, é o seguinte, ó, todos os números, ou apenas o número que estiver antes da nossa vírgula, a gente vai chamar ele de inteiro. Vocês já vão entender o porquê. E todos os números, ou apenas o número que estiver depois da vírgula, a gente vai dar o quê? Vai dar o respectivo nome da coluna que ele estiver. Então olha só. Ó, a gente vai ler e escrever esse número aqui da seguinte forma, ó. 7 inteiros, inteiros porque ele está para cada vírgula, né? E 8 décimos, porque ele está depois da vírgula e ele está na coluna do décimo. Então, repetindo mais uma vez, ó, 7 inteiros e 8 décimos. Belezinha? Então, bom, galera, o nosso próximo exemplo é o seguinte, ó, 0,54. Então, vamos colocar ele no nosso quadro de ordem. Bom, olhando para os números que estiverem antes da vírgula, a gente tem apenas o número 0. Então, eu venho aqui, ó, como só tem ele, coloco ele na coluna da unidade. Maravilha! Colocamos a nossa vírgulazinha bonitona aqui e agora a gente olha para os números que estiverem depois da vírgula. E agora a gente tem o 5 e o 4, né? E como é que a gente faz? Bom, como o 5 aparece primeiro, eu vou colocar ele na coluna do décimo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o 5 bonitão aqui. Beleza? E como o 4 vem depois, eu vou colocar ele na outra coluna, que é do centésimo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o 4 bonitão. Beleza, primeiro passo foi dado. Mas e agora? E agora que a gente vai ler assim, ó, prestem bastante atenção. 0 inteiro, porque ele tá para cada vírgula, né? 5 décimos e 4 centésimos. Então, repetindo, a gente pode ler e escrever da seguinte forma. 0 inteiro, 5 décimos e 4 centésimos. Beleza? E bom, galera, agora partindo para o nosso terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, 21,361. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro passo é ver todos os números que vierem antes da vírgula. Então a gente tem o número 2 e o número 1. Como é que a gente vai colocar eles aqui? Bom, como o número 2 aparece primeiro, eu vou colocar ele na coluna da dezena. Então eu vou vir aqui, ó, e vou escrever o número 2 bonitão, beleza? E como o número 1 vem depois do número 2, eu vou colocar o número 1 na casa do quê? Da unidade. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o número 1 bonitão. Show de bola! E agora? Agora, galera, a gente vai ter que olhar para os números que vierem depois da vírgula. Então a gente tem o número 3, o número 6 e o número 1. E como é que a gente faz mesmo? Ó, como o número 3 vem primeiro, eu vou colocar ele o quê? Na casa do décimo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar na casa do décimo. Beleza? Como o número 6 vem depois, eu vou colocar ele na casa do centésimo. Então eu vou vir aqui, ó, colocar na casa do centésimo. E por último é o número 1, então eu vou vir aqui
na coluna do milésimo e colocar ele aí bonitão, certo? E ó, uma coisa que a gente esqueceu de colocar, que a gente não pode nunca esquecer, senão vai embananar a nossa mente, é colocar a bonitona, a majestosa vírgulazinha aí, certo? E bom, beleza. E para finalizar, como é que a gente lê e escreve esse número? Assim, ó. 21 inteiros, né? Porque tá para cada vírgula. 21 inteiros, 3 décimos, 6 centésimos e 1 milésimo. Então, repetindo, ó, fica assim. 21 inteiros, 3 décimos, 6 centésimos e 1 milésimo. Show de bola? E agora partindo para o nosso último exemplo. Aleluia, né? Muita força aí, galera. Força, força, força. Eu sei que vocês são muito fortes. Então, olha só. Último exemplinho. 145,6. Como é que a gente faz isso? Olha lá. Vamos olhar tudo que vem antes da vírgula. Mesmo processo. Aqui a gente tem o número 1, 4 e o número 5 também. Então, vamos lá. Como o número 1 aparece primeiro, eu vou colocar ele na coluna da centena. Vou colocar o número 1 aqui bonitão. Número 4 vem logo em seguida. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, na casa da dezena. E o 5 vem por último, então eu vou colocar ele na casa da unidade. Beleza? Colocamos a nossa vírgula aqui, e agora a gente olha para os números que estiverem depois da nossa vírgula. E a gente tem agora apenas o número 6. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o número 6 na coluna do décimo, certo? E bom, como é que a gente vai ler esse monstrão agora? Vamos ler da seguinte forma, mesma coisinha. 145 inteiros, porque vem antes da vírgula, e 10 décimos. Repetindo, repetindo, vai ficar assim, ó. 145 inteiros e 6 décimos. Então é dessa forma, dessa maneira que nós lemos e escrevemos um número decimal, meu povo. Então, ó, muito obrigado aí pela atenção. Bons estudos para vocês e até a próxima.